Recebendo hoje um psiquiatra maravilhoso e que tem nos ajudado há muitos anos. Casos de depressão aumentam, não só no Brasil, mundialmente. Segundo dados, até 2020 será a doença mais incapacitante do mundo e, por isso, o acompanhamento médico é imprescindível, tanto para o diagnóstico correto quanto para o tratamento adequado. E para esclarecer dúvidas, falar sobre esse assunto, quebrar muito dos paradigmas, dos preconceitos é que a gente recebe. Ele que é psiquiatra, especialista em transtornos do humor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, professor de pós-graduação da USP, Dr. Márcio Guerhardt. Seja muito bem-vindo. Muito bom te receber e muito bom falar desse tema. Eu acredito que a gente sempre pode ajudar um pouquinho, né, doutor? É um tema muito polêmico, né? Porque o pessoal segue com muitas dúvidas, né? Até porque, como a gente conversou nos bastidores, a depressão ela pode se apresentar de formas diferentes, né? Vamos falar um pouquinho primeiro assim do que conceito, o que é a depressão? Bom, Cláudia, a depressão é uma grande gama, né, de sintomas e existem várias apresentações clínicas possíveis, né? Mas de forma geral a gente pode conceituar a depressão como uma apresentação clínica na qual existe tristeza, perda de esperança e uma série de outros sintomas periféricos por pelo menos mais de 4 semanas, 3 a 4 semanas seguidas. Não é um dia ou outro que a pessoa pode dizer que ela está deprimida. São dias seguidos, é um estado. E geralmente isso leva a um prejuízo muito importante do funcionamento. Ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais se relacionar, ela não consegue mais executar as tarefas diárias de uma forma normal. Então tem que ter o prejuízo funcional e essa continuidade. Senão não é depressão. Senão é tristeza, é chateação, é decepção, é frustração, tem outros nomes. Mas depressão, a doença, precisa da continuidade mesmo. Então assim ela é diagnosticada. Agora, ela dá indícios? Ela avisa que está chegando? A gente pode ficar atento a alguns sinais? Eu acho que sim, né? E principalmente porque a principal porta de entrada e principal maneira de iniciar um desenvolvimento de um quadro depressivo é via ansiedade, né? Ansiedade, digamos assim, ela é o alimento para uma depressão que pode nascer. Então, quando a pessoa está muito ansiosa, começa a não dormir bem, começa a ficar desanimada, começa a ficar sem energia, é aí que começa todo o problema. É muito difícil uma depressão surgir do nada, sem um evento estressor desencadeante, sem ter ansiedade fomentando, eu acho que é a melhor palavra para isso mesmo, né? Então, eu diria que fique atento para os sinais periféricos, sabe? Aquelas coisas que podem anteceder a depressão. Então, muita ansiedade, dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, essas coisas, se começam a ficar crônicas, podem evoluir para uma depressão, sim. E isso tanto para os adultos quanto para as crianças? Ou os sintomas e os avisos nessa faixa etária mais jovem são diferentes? Não, para a criança é muito diferente o quadro clínico de apresentação. Ao contrário dos adultos, onde a gente pode ter, na grande maioria das vezes, né, perda do ânimo, perda da capacidade de sentir prazer, para a criança isso não é tão definido ainda. Justamente por ter um cérebrozinho que está em formação, eles não têm um funcionamento tão linear como o adulto. E em relação à ansiedade? Ansiedade também se manifesta de uma forma diferente em criança, né? Por exemplo, esses dias eu atendi um adolescente, ele tinha 12, 13 anos, e a apresentação clínica trazida pelos pais era de um comportamento muito agressivo, né? Estava mais desobediente, não estava mais fazendo os esportes que ele gostava. Mas perguntava para ele, tá triste? Não estou triste, não está chorando, né? Está dormindo bem. Então são apresentações muito peculiares de crianças, mas justamente eu acho que o que mais chama a atenção em criança é a irritabilidade. A criança fica mais irritadiça. Né? A gente falou um pouquinho da depressão já, de forma geral, e principalmente para o adulto, e aí a gente sempre lembra da depressão, a tristeza, né? E você disse que não é tristeza de um dia, mas 3 a 4 semanas, aquela tristeza consecutiva. Mas pode existir depressão sem tristeza, mesmo em adulto, só irritabilidade? Sim, né? Tem alguns tipos específicos de depressão, principalmente quando a gente fala de depressões bipolares, né? Que tem a ver com transtorno bipolar, que é um outro tipo de depressão. A apresentação clínica necessariamente não precisa ter tristeza, pode ter também só a irritabilidade. Né? Algum tipo de alteração do humor tem, necessariamente não a tristeza clara.
O quadro depressivo, que tem realmente tristeza, a pessoa não sai da cama, tem falta de energia, chora muito, dá pessimismo, que é o quadro que geralmente as pessoas associam à depressão, não é a maior parte dos casos. A maior parte dos casos é esses misturados, né? Que não são quadros tão claros assim, né? E isso que gera o problema, porque as pessoas não reconhecem que estão com depressão. E aí ela pode ficar pior. Exato, pode ficar pior, claro, o quadro vai se agravando, porque ela não toma as providências necessárias para isso. E aí começam a surgir o quê? Sinais pelo corpo, né? Porque isso também é uma coisa que as pessoas não associam a uma depressão. Ah, eu tô tendo mais alergia, eu tô tendo mais infecção de repetição, eu tô tendo mais dores no corpo. As pessoas procuram todos os médicos, menos um psiquiatra. Porque elas não têm essa noção que realmente a depressão pode dar essa desregulação sistêmica no organismo também, né? E muitas vezes tem aquilo que eu comentei no comecinho do nosso tema, né? O preconceito, que é o que a gente tenta quebrar aqui há muitos anos. Ainda, porque né? eu sempre falo, né? Você vai a um ortopedista, você vai a um cardiologista e tem vergonha de ir a um psiquiatra. Isso é uma coisa que não pode existir. A tua cabeça precisa ser cuidada. Eu tô aqui com o meu telefone porque o nosso WhatsApp está à disposição. Você que tem uma dúvida, às vezes você quer abrir o coração, tem uma colocação, fica à vontade. É o 11 9 50 45 18 40, tá? Participe. Ontem a gente recebeu um especialista em mal de Alzheimer e ele disse que o mal de Alzheimer ele pode ser confundido com depressão, porque às vezes a pessoa tem uma falta de memória e não é mal de Alzheimer, é depressão. Depressão então também prejudica a memória? Nossa, com muita frequência. Com muita frequência. E com frequência as pessoas procuram queixando-se porque estão com problemas de concentração, porque estão esquecendo palavras, chegam na cozinha e esqueceram o que foram fazer. Nossa, minha cabeça não está boa, daí procura neurologista por isso. Mas as pessoas têm mais dificuldade de admitir que elas estão tristes, que o ânimo não está legal e que isso pode ser uma consequência de uma depressão. E existe uma relação muito próxima em termos de funcionamento cerebral, de quando você tem uma desregulação de humor, isso acabar impactando na tua capacidade cognitiva de focar, de prestar atenção, né? De desenvolver atividades mais complexas que exigem você estar presente ali, né? Então, sim, existe essa correlação muito próxima. Tanto é que quando a gente começa a tratar uma depressão, melhora. Melhora a atenção, melhora a produtividade no trabalho, melhora muita coisa. Agora, o tratamento também ele é muito específico, né? Porque cada caso é um caso, cada remédio é um e a dosagem também muda muito de uma pessoa para outra. Mas é evidente. Se eu dissesse para você que com os critérios que a gente tem hoje em dia em livro, para poder diagnosticar depressão, tudo, nós temos mais de 70 apresentações clínicas possíveis. Então são 70 casos distintos, cada um tem uma coisa que é mais importante, que é mais enfática e que precisa de uma atenção mais imediata. Você não pode dar o mesmo remédio para todo mundo. E aí tem que existir muito uma troca entre o paciente e o médico, porque no caso, então, você chega no remédio na dose certa por experimentação. Por experimentação, mas daí vai da experiência do médico de saber o que é melhor para aquele quadro clínico, para aquele paciente que tem aquele histórico específico. E mais, nenhum remédio para depressão ele é acertado de cara na dose certa. 95% dos casos você precisa subir uma escadinha de doses até chegar na dosagem certa. E depois de acertado, eliminar todos os problemas, a gente tem que manter esse remédio por um bom tempo. Que também é uma coisa que as pessoas ignoram. Ah, não, eu estou bem, eu vou parar o remédio. Não dá, a gente precisa de uma fase de manutenção bastante longa e depois a gente desce essa escadinha de doses para liberar a pessoa. Que também é outra crença. As pessoas acreditam, vou começar um tratamento desse, vai ser para sempre, eu nunca vou parar o remédio, vou ficar com dependência. E não é verdade, porque a grande maioria dos casos de depressão a gente começa, faz o protocolo e retira, né? São poucos os casos de depressão que não conseguem fazer a retirada da medicação porque tem recaída muito forte. Não é a maioria dos casos mesmo. Na maioria, então, não. Faz o desmame, tira a Exato. medicação. Depressão tem uma característica hereditária, genética? Tem. Especificamente falando, tem vários tipos de depressão, todos têm uma carga genética importante. Então, você, se tiver uma filha, se você tem depressão, se você tiver uma filha, né, a sua filha tem maior chance de ter depressão do que, sei lá, a vizinha que não teve depressão, né? E se você tem alguns tipos específicos de depressão, de novo, a depressão bipolar, ela tem uma carga de transmissibilidade maior. Então, eu sempre falo, se você tem a sua história de depressão na família, tome cuidado dos filhos, fique mais atento, qualquer tipo de alteração de humor, alteração no padrão de sono, de produtividade e funcionamento, já procura uma ajuda, porque às vezes a depressão, nesses casos, pode se manifestar mais cedo.
E hoje em dia, com tanta informação, tanto estresse que a gente está vivenciando, mesmo para os mais jovens, essas coisas estão se precipitando, né? A gente está aí num mundo meio louco, né? A gente está aprendendo a viver com tanta informação. Você usou a frase, você tem uma depressão. A gente tem uma depressão ou a gente está com uma depressão? Quem tem depressão tem para sempre? Mas no caso, eu estou falando se a pessoa de risco, né? Mesmo se você está com uma depressão, uma única vez na vida e teve uma única vez na vida, existe a chance você também é essa da sua pessoa que filha... carrega esse... Você tem, exatamente, você tem um traço genético. Necessariamente você não vai ter o quadro clínico manifesto a tua vida inteira. Porque você vai tratar, vai acalmar. Mas aquela predisposição para aquilo acontecer de novo, uma vez que você teve uma primeira crise, ela existe. Então a pessoa que teve uma depressão, ela pode ter recaídas? Sim. Vai depender muito do que ela vai enfrentar na vida, dos fatores estressores, né? Evidentemente, vamos assim, dizer que uma pessoa teve uma depressão desencadeada por problemas dela lidar com estresse no trabalho. Tratamos, tiramos ela desse quadro e retiramos o remédio. Depois disso, conforme for a maneira que ela for lidar com esse trabalho, para não se saturar de novo, para distribuir bem essa energia, pode ser que ela não vá deprimir. Mas se ela errar a mão de novo e ficar submetida ao estresse novamente, cometer os mesmos erros, vai voltar. Ok. Existe depressão sem uma causa externa? Sem um trauma, sem um estresse, sem um motivo externo? Simplesmente por uma desordem químico-cerebral? Existe. Existe. Também não é a maior parte dos casos, né? Mas existe sim. E quando essa causa sem fatores externos, a gente pensa muito mais numa questão genética, viu? Porque quando se manifesta sem um fator estressor, sem nada, e é mais difícil de tratar, se você for perguntar, sempre tem lá um avô que teve alguma coisa já, só que infelizmente na época dos nossos avós, né, a história da psiquiatria, ela não era tão detalhada como é hoje em dia, né? Existia preconceito, as pessoas não nomeavam as doenças como devidamente eram, né? Eram pessoas difíceis, existia muito uso de álcool, né, para tratar problemas de depressão, as pessoas se afastavam e não tinham diagnóstico, não tinham tratamento. Então não vai ter uma história clara na família, vai ter a história, até realmente teve alguém que era difícil, que passou um tempo triste, que abusou de álcool. Isso sempre tem uma questão de humor envolvida. Ok. Muito importante. As pessoas tristes, elas falam, vamos beber para esquecer. Prejudica ou melhora? Isso é uma questão cultural, né? Como você acabou de levantar uma frase que a gente escuta muito, vamos beber para esquecer, né? E infelizmente a gente vê isso muito em filme, né? Aquela pessoa que está chegando em casa e abre uma cerveja, abre uma outra bebida e geralmente se associa isso a um relaxamento, né? Que é uma ideia, né, vendida na nossa cultura. Mas a relação do álcool com a depressão é de muitos anos, não sei se você sabe disso. Não. Mas lá atrás, quando não existiam antidepressivos e tudo, as pessoas notavam que o álcool tinha um efeito no humor, né? Então aquela pessoa que estava mais triste, botavam ela na bebida para ver se melhorava alguma coisa. Por quê? Porque em algum momento do álcool ocorre uma liberação, a pessoa fica mais solta, né? Mas logo em seguida vem um efeito depressor do sistema nervoso. O álcool, ele desliga várias vias importantes que a gente conhece no cérebro e a ação dele é depressiva. Ela desliga várias vias que estão associadas ao neurônio, ao contrário do que as pessoas pensam. Ou seja, piora, não é para fazer. Total. E o que eu vejo muito também é que as pessoas chegam no consultório contando, pô, eu tenho ficado mais tenso, né, no final do dia, muito preocupado e com dificuldade para dormir. E aí o que eles fazem? Começam a beber. Né? Começam a beber para relaxar, tomam um vinhozinho e quando vem isso pode virar um grande problema. Na realidade fica com dois problemas, fica com a depressão e com o problema de álcool. E uma outra coisa importante, que já que nós estamos falando de álcool, medicação, tratamento e álcool. Como é que é isso? Né? O que acontece quando se mistura as duas coisas? Uma pessoa que está em tratamento para depressão, seja lá qual for o antidepressivo, de forma geral, a gente pode dizer que quando ela for beber, o álcool vai pegar mais fácil. Então, antes precisava, sei lá, de 2 cervejinhas, 3 cervejinhas para ficar alegre, com o tratamento, se ela tomar 1,5, ela já está sentindo aquele efeito mais forte. Então, tem que tomar muito cuidado. E, além do que, isso desliga o remédio. Desliga o remédio. Então, não tem tratamento de depressão que funcione enquanto a pessoa estiver bebendo ativamente. Tem que parar. Bora, vamos para as perguntas. A primeira delas é: Claudinha, boa tarde, eu sou a Ana, de Natal. Pergunta para o médico o seguinte: eu já tive depressão há 15 anos e hoje estou me sentindo muito ansiosa, sem querer sair de dentro de casa, não estou legal para comer, não tenho mais paciência com nada, choro por tudo. É um bom sinal de que eu vou ter novamente a depressão?
Eu diria para ela, justamente, bandeira amarela, cuidado, porque como eu falei no início do programa, a existência de ansiedade é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento de depressão. Então, se está já nessa ansiedade, a melhor coisa a fazer é baixar essa ansiedade o quanto antes para evitar que esse quadro evolua, principalmente nela que já teve uma depressão no passado, então ela já tem um risco duplo, por ter ansiedade agora e por ter tido depressão no passado. Corta essa ansiedade logo. No médico, vai para um psiquiatra e pede para cortar com medicamento mesmo? Com medicação. E aí o resto que eu sempre falo aqui, né? Atividade física, comer gostoso, abre a janela, vai se cuidando também. Vamos evocar aqui também os psicólogos, né? Que eles são muito importantes nisso. Eles têm essa habilidade de trabalhar e melhorar a qualidade que a gente lida com o estresse. Lida com as relações profissionais, familiares. A gente pode lidar com tudo isso melhor. E lidando com tudo isso melhor a gente absorve menos, né? E ajuda muito no momento desse. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde. Talvez pela crise financeira em que me encontro, penso que tenho depressão. Sinto muita tristeza, ansiedade, vontade de ficar sozinha, choro do nada. Tem dias que sinto angústia, sentimento de inferioridade, mas não aceito tomar remédios, nem tratamento, pois creio na cura divina. Eu oro, busco muito a Deus, a cura é a Regina de Ourinhos. Não, eu misturei, eu acho que tem uma... talvez não seja da Regina, porque tem uma outra pergunta depois. Mas eu só queria falar uma coisa em relação a essa questão da cura divina. O que eu creio, tá? Que Deus capacita os médicos, Ele não dá um chamado à toa, não é uma vocação do nada. Então, a medicina existe para o nosso bem. Então, presta atenção nisso. Lembra de uma historinha que estava o cara se afogando, Deus manda uma canoa, ele fala, não, Deus vai me salvar. Aí manda um helicóptero, aí ele fala, não, não vou, Deus vai me salvar. E aí, no final, ele morre. Chega lá no céu, Deus fala assim, puxa, eu te mandei uma canoa, você não quis, eu te mandei um helicóptero, você não quis. Presta atenção, né? Assim como pode ter mandado um bom médico para estar na frente dela. Tô com um aqui. Para poder ajudar, né? Então, eu acho assim, como você falou nesse programa, a espiritualidade é muito importante. Eu acho que ajuda e eu vejo que as pessoas que têm esse lado melhor desenvolvido, elas respondem melhor ao tratamento, elas mudam melhor, elas evoluem, elas têm um alívio mais rápido mesmo. Mas, infelizmente, quadros depressivos mais sérios, moderados e graves, não melhoram sem medicação. O quadro realmente é muito difícil de melhorar sem medicação. E o quadro que ela descreveu, eu acho que, evidentemente, precisa de uma avaliação presencial para a gente ter certeza do que está acontecendo, mas esse diagnóstico diferencial entre o que é tristeza por uma dificuldade, de momento financeiro, ou seja lá qual for, e o que tem de depressão nisso, tem que ser feito com muito cuidado, porque o médico não vai medicar tristeza. Tristeza não resolve com remédio, Tristeza não é uma doença, tristeza a gente sente, por vários momentos da vida, e a gente tem que aceitar. Mas doença é outra coisa. E o médico é a melhor pessoa para poder fazer uma coisa dessa. Eu aconselho você procurar um médico, seria muito importante, Agora, eu acho que sim, da Regina de Ourinhos, insônia é um sintoma de depressão? E ela diz, tenho muita tristeza e insônia. Insônia é tipo febre, Insônia pode surgir de várias causas aí. Assim como febre. Febre pode dar por causa de dor de garganta, pneumonia, apendicite, um monte de coisa da febre. Insônia é a mesma coisa. Para a depressão, a questão do sono pode estar desregulada das duas pontas. A pessoa pode ter uma depressão na qual ela dorme demais e não tem energia para fazer nada, ou ela pode ter uma insônia total e estar mais agitada. Eu diria que são dois tipos de depressão que a gente pode diferenciar baseado na insônia. Uma depressão mais agitada ou uma depressão mais sem energia, mais apática, Ok. Próxima pergunta. Meu nome é Matheus, sou de São Paulo, tenho 18 anos. Eu ando assim, meio triste, desanimado, pessimista, mas quando eu falo com os meus pais sobre isso, eles falam que é frescura. Como faço para mostrar para eles que não é frescura? Parabéns, Matheus, por participar do programa. E muito importante nessa faixa etária, Os adolescentes, eu acho que eles têm uma dificuldade muito grande de comunicar e de separar dentro deles, o que é essa questão da adolescência, que é uma fase muito difícil de afirmação, de definições de vida, O que é uma angústia decorrente disso, o que pode virar uma depressão. Então, geralmente, os pais tendem a minimizar, não, é da fase, isso é assim mesmo, Entretanto, o que a gente tem visto é um aumento muito grande na faixa etária dos adolescentes de casos de depressão séria.
né? Eu vejo muito. Lá na Faculdade de Medicina da USP, a gente sabe de histórias recentes muito complicadas disso. Então, eu acho que é um público que a gente tem que dedicar uma atenção muito especial. Então, Matheus, se eu tivesse que dar uma dica, senta, conversa com os pais, fala que você quer ver um profissional, você não precisa convencer eles, né? Quem vai tirar a teima da história é o profissional. Fala que você quer conversar com o médico, que você está preocupado, que você não está sentindo coisas legais e você tem pensado coisas ruins. Eu tenho certeza que os pais, depois de uma conversa dessas, juntam os dois, conversam, eles vão te levar e o médico vai definir se é importante ou não o tratamento. Mas faz isso, pede ajuda, tem que pedir ajuda. Não é normal sentir tanta dor assim nessa faixa etária. Perfeito. Agora sim, Matheus, você já tem 18 anos, provavelmente você já tem acesso a um hospital, à rede SUS, né? Você já é um homem, 18 anos, você já é responsável por si. Vá. Ah, meu pai e minha mãe não estão acreditando. Vá, o médico vai te atender, tá bom? Você é responsável pela sua vida já. Então, bora, cuide dela, porque a vida é boa. A próxima pergunta. Doutor, eu sofro de síndrome do pânico. Gostaria de saber se isso pode ter surgido de uma depressão. É a Cássia do Rio Grande do Sul. Na realidade, pode ser o contrário, né? Síndrome do pânico faz parte da família de transtornos ansiosos. Então, o que é uma síndrome do pânico? É um transtorno de ansiedade muito agudo, né? E muito intenso, né? Então, é muito comum o contrário, a pessoa ter síndrome do pânico, aquela ansiedade está ali corroendo a pessoa, o que é um funcionamento que demanda muita energia, né? A pessoa pensa demais, se preocupa demais, o coração está disparado, né? Isso desgasta muito a pessoa. Isso pode levar para um quadro de esgotamento, sim, com o tempo, e começar a aparecer problemas de ânimo, começar a ficar mais sensível de humor, e aí vira uma depressão. Mas a boa notícia é que o remédio que trata o pânico é muito parecido com o remédio que trata a depressão. Os dois são tratados com antidepressivos. Então, na realidade, tratando um, você já trata o outro. Perfeito. E olha, tem muita gente que pensa que não é possível vencer a depressão, né? Mas é possível sim. A Laura Romero é um exemplo disso. A gente foi conversar com uma telespectadora que enfrentou a depressão e ela aqui nos conta como é que ela está superando essa doença. Acho que vai ser inspirador para você. Acompanhe. Eu percebi que eu precisava de ajuda quando eu não conseguia mais realizar as tarefas simples do meu dia a dia, como, por exemplo, trabalhar, estudar, sair da cama, né? Chegou uma época que eu passava dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem vontade de me arrumar ou falar com os meus amigos. E começou a passar pela minha cabeça a vontade de pedir demissão do trabalho. Assim, eu falo muito do trabalho e dos estudos porque são coisas muito importantes para mim. São coisas que realmente me dão prazer, sabe? E quando eu percebi que isso foi deixando de ter importância para mim, foi aí que eu caí na real. E eu fiquei 3 meses achando que só a terapia ia curar. Eu meio que não aceitava que eu precisava tomar remédio, né? Que era um preconceito muito grande que eu tinha com medicamento, né? Mas a minha psicóloga conseguiu me convencer a tomar remédios, consegui marcar um psiquiatra. Ele foi um amor comigo, ficou 2 horas conversando comigo no consultório, foi maravilhoso. E em dezembro do ano passado eu comecei a medicação. Eu tinha muito medo da questão de efeito colateral, porque a gente não tem acesso a essa informação, né? De que é um medicamento, como qualquer outro, que vai trazer benefícios e malefícios. Então eu tinha muito desse senso comum na minha cabeça de que o remédio ia me fazer mal, ia me causar dependência. Com o tempo eu fui desconstruindo isso e falando para as pessoas que não é bem assim, né? Hoje, por isso que hoje eu sempre gosto de buscar esse assunto, de puxar esse assunto com as pessoas, porque muita gente morre, né, por causa disso. Nesse mês eu tô caminhando pro desmame, que é o processo de quando você vai deixando de tomar o remédio aos poucos. E isso acontece quando você já apresenta um quadro de recuperação, já vem apresentando um quadro de recuperação há muito tempo, né? Quando você já se sente bem, quando você não tem mais recaídas, né? Então, eu já estou caminhando para o desmame e me sinto muito feliz por isso, por ter
por ter chego até aqui. Uma coisa que me ajudou muito foi ter a noção de que a depressão é uma doença como qualquer outra. E se você sente que você está passando por isso, que está difícil levantar da cama, que está difícil realizar as tarefas mais simples do seu dia a dia e que você deixou de fazer as coisas que te dão prazer, procura ajuda. Isso você não precisa ter vergonha disso, é uma doença como todas as outras e procurando ajuda você consegue ter uma vida melhor. Muito bom. Obrigada, Laura, por abrir o coração com a gente. É importante a gente perceber que é possível, né? Que vale a pena o tratamento. E esses exemplos que mostram as pessoas que buscaram ajuda, manifestaram, quebraram preconceitos, né? Ela falou mesmo, pô, eu não gostava de medicação, eu tinha alguma coisa dentro de mim que falava, ah, não, isso não é legal. Mas ela deixou de lado e pensou, primeiramente é mais importante eu aliviar o meu sofrimento. E esse primeiro contato com o médico é muito difícil, as pessoas protelam muito até aí. Medo, preconceito, né? A gente vai dar agora algumas dicas que eu acho que são preciosas, né? Presta atenção, você que está meio disperso aí, que são coisas que você pode e deve fazer e o que você deve evitar quando você está se sentindo extremamente ansioso, tendendo para uma depressão ou já sentindo sintomas ou tratando mesmo uma depressão, que a gente sabe que é uma doença multidisciplinar, não adianta só tomar o remédio, você precisa se cuidar em outros aspectos também. O que a gente precisa fazer e não fazer, doutor? Eu acho assim, a primeira dica que eu daria, além de buscar ajuda, enfim, né, dos profissionais, eu acho que você tem que cuidar do seu cérebro, né? Você tem que lembrar que o seu cérebro é como se fosse uma plantinha, né? Que você tem que dar nutrientes, você tem que botar adubo, você tem que botar uma água fresca todo dia para ela crescer e se desenvolver, né? O que vai acontecer se você começar a alimentar o seu cérebro com notícias ruins, pessoas também baixo astral, consumir mídias pesadas, seja músicas com teor de violência. Pesada. A gente estava conversando aqui. Aquele programa de notícias só de desgraça. Série que só fica falando de violência ou de tristeza, de depressão, né? Procurar coisas leves. E até mesmo, né? Eu vejo... Até livro, né? Até livro, exatamente. Uma das recomendações que eu dou para pessoas que estão com insônia, olha, compra um livro agradável para ler à noite, desliga o celular, tira isso de perto, desconecta um pouco de redes sociais, onde é muito estimulada a comparação, né, com a vida dos outros, que para uma pessoa deprimida isso é péssimo. Ela não está se sentindo bem e vê aquelas fotos que as pessoas botam lá só quando estão bem, né? Nossa telespectadora até falou do sentimento de inferioridade. Exato, isso fica agudizado, a pessoa se sente pior. Então apaga esses aplicativos temporariamente, não vai ver nada pesado na televisão, não vai consumir notícias ruins, não vê telejornal à noite, compra um livro, sai com os amigos, vai fazer exercício, se alimenta direitinho. Então você tem que botar para dentro, em todos os sentidos, informações, estímulos que sejam positivos, não coisas que vão te botar mais para baixo e vão te deixar mais tensa. E aí vai também a mesma linha, também não vai encher a cara de álcool, não vai usar drogas, que droga não adianta, piora a depressão. Uma pessoa que já está com quadro depressivo e busca, vai numa balada, toma uma droga para ficar mais alegre, experimenta ver o que acontece os dias depois disso, vão ser péssimos, ela vai para o fundo do poço. E é quando se chega no fundo do poço que as pessoas podem atingir um nível de angústia tal que tentam, né, algumas coisas mais graves, né? Então, cuide com o que você bota para dentro, se alimenta. E, de novo, a espiritualidade é muito importante também. Busque ajuda, seja qual for a sua crença. A gente não está só e não pode se sentir só no mundo, porque não é uma realidade, né? E, eu acho que o recado mais importante, show preconceito. Você foi um dia um ortopedista, um oftalmologista, um cardiologista, tá com alguma coisa errada, tá sentindo algo na sua cabeça, no seu coração, psiquiatra. Tá tudo certo. Você é normal, você é humana. Dr. Márcio Gerhardt, um excelente médico, ele tá no site que é o www.progruda.com, www.progruda.com. Lá tem bastante informação também, né? Muita informação e tem também informações sobre como buscar atendimento, onde na cidade, que horários, que público que a gente pode atender. Perfeito. E o telefone, se você quiser marcar para bater um papo, é o 11 30 45 14 74. Se cuida, tá bom? Obrigado pela oportunidade, muito bom Cláudia, conversar. mais uma vez.
contigo sobre depressão. Eu queria que a gente ainda voltasse para falar um pouquinho um assunto recorrente agora, que é essa questão do suicídio. Vamos. Né? A gente falando, é moda, não pode ser, gente, tá tudo errado. Vamos tratar sobre isso, tá bom? Obrigada.